Salve, salve, amigos da fotodocumentação! Você está no canal do GEPAF, o grupo de pesquisa Acervos Fotográficos. A aula de hoje é para discutir a ideia dos modelos de tipologia documental. No Brasil, a gente está acostumado sempre a ter a ideia de um único modelo, que nem é pensado como um modelo, que é o CONARC. Ele é colocado na nossa cabeça como se não existisse outra alternativa. Então, o CONARC é colocado para a gente como se fosse uma coisa feita, consolidada e necessariamente a gente tem que seguir. A tabela do CONARC ela é colocada para a gente como se ela fosse isso. E, na verdade, ela não é isso. Em primeiro lugar, ela é um modelo nacional. Esse é muito limitado porque ele não leva em consideração diferentes particularidades de arquivos de diversas naturezas. Esse é o grande problema. E no mundo a gente vê que existem vários outros modelos que diferem do modelo do CONARC. E a principal diferença entre o modelo do CONARC e os outros modelos é que o modelo do CONARC ele tem uma estrutura conceitual pensada nos assuntos do documento. E os outros modelos são pensados a partir do que é o documento. A partir de que seu ponto inicial é o próprio documento, que é o que a gente vai chamar de diplomática da definição da espécie, ou se quiser pegar como os arquivistas de Madrid trabalham, o tipo documental como sinônimo da espécie, não importa. Vai recuperar sempre aquilo que a gente acha que é o mais importante na arquivologia, que é contextualizar o documento em relação ao seu fundo, ao seu organismo produtor, a quem é o documento, que a gente vai chamar de espécie, e a que função esse documento desempenha naquele arquivo, daquele produtor. Isso é o que define. E existem, a partir daí, diferentes opções de você detalhar mais, detalhar menos. Durante ela tem um texto que ela, para discutir as diversas características do documento, ela, para um único documento, são 5 páginas de perguntas que são feitas. Eu criei um modelo mínimo, existe no texto do Mariano Garcia uma tabela que ele coloca diferentes modelos usados num único país, na Espanha. Mas nesse caso, professor, o que nós podemos considerar um modelo tipológico bom? Um modelo bom é um modelo que, primeiro, ele é arquivístico. Então, ele define as características do documento a partir do seu contexto, a partir do papel que o documento tem naquele arquivo, que é a tal da função. Ele define o documento a partir do que a diplomática propõe. Ou seja, uma análise das suas características intrínsecas e extrínsecas do seu trâmite. Quanto mais profundo, quanto menos profundo você vai nisso, vai depender da sua necessidade. No meu texto tem um modelo diplomática mínimo, que seria o mínimo para você começar a trabalhar numa caracterização diplomática do documento e depois um modelo tipológico mínimo, que também seria o mínimo. Mas isso são características mínimas e a partir daí você pode acrescentar uma série de outras. Se a gente pegar o quadro Mariano Rui Pérez, a gente vê que todos os modelos espanhóis, esse mínimo eles cumprem. E mais coisas ou menos coisas, dependendo do município. O CONARC não cumpre o mínimo. O que eu proponho não é o André que propõe, é a teoria arquivística como um todo, que é entender o documento a partir das suas relações contextuais com o seu produtor, e não com o assunto que você enxerga no documento. Isso é bastante comum. No serviço público, você tem documento, sei lá, passagem de avião. É ligado ao que é uma prestação de contas, mas isso poderia estar ligado a uma banca de mestrado, de doutorado, a uma viagem de estudos, a um professor convidado, a
ao planejamento de um evento que você está colocando preços, poderia ser uma série de coisas. E necessariamente o assunto não é viagem. Viagem faz parte, mas o assunto principal que faz com que aquela passagem esteja naquele arquivo é uma atividade, no caso da universidade, uma atividade científica. Professor, então significa que documentos parecidos podem ter contextos diferentes? Nem sempre documentos de características parecidas têm o mesmo contexto de produção. Justamente esse é o problema do modelo do CONARC. Porque ele assume que o documento ser do mesmo assunto, ele seria da mesma coisa e a gente deixaria tudo junto na mesma classe, no mesmo código. Então, o que tem que ser parecido para justificar que ele esteja agrupado no mesmo lugar é a função dele no arquivo. Obviamente que o documento com características parecidas, ou seja, da mesma espécie, ligados à mesma função, aí esse combo fica tudo junto. Ah, eu entendi. Então a gente deixa junto todos os documentos que têm o mesmo formato. Espécie não é formato, hein? Até configuração física, é óbvio que a gente pensa do ponto de vista do documento eletrônico, a gente faz uma flexibilização, que seria essa configuração física. É a configuração física do documento. Qual que é o formato de uma ata? Não é uma folha avulsa, porque geralmente não é uma página. Você, quando tem um conjunto de atas, você faz um livro de atas. Então, o livro de atas, qual é o formato do livro de atas? Livro. Livro é um formato. Tudo que é livro tem ata? Não. O livro pode ter uma história, pode ter um estudo. Então, quer dizer que na diplomática eu tenho que identificar quem fez a ata? Um detalhe. O órgão produtor é na fase da tipologia, não da diplomática. Então eu posso dizer, a ata. Quem produz uma ata? Exemplo, o condomínio do edifício tal faz ata de reunião de condomínio. Você comprou, antes era moda, agora não sei, carro ou bens pelo consórcio. Aí tinha a ata de decisão. Então, a ata, essa coisa que foi dita de ver quem produz, não é ver para a diplomática, para a identificação do documento. O quem produz para definir o documento, para identificar, é importante quando a gente entende o trâmite. Então, qual é o trâmite de uma ata? Qual é a primeira coisa que tem que existir para existir uma ata? Uma reunião. E para existir a reunião, o que precisa existir? Um tópico a ser discutido. Chamada da reunião. A chamada da reunião tem a pauta, a ordem do dia. A reunião ocorre, existem as anotações, é feita uma minuta ou rascunho do que vai ser decidido, é feito um documento, um rascunho da ata, esse rascunho da ata é passado por quem participou da reunião, se acerta, se ajusta pedaços do texto para ficar registrado, se passa isso para um documento original, a versão se compila, isso que foi ajustado, e é feita a ata. Esse é o trâmite inteiro. Então, ver qual é, quem o organismo produtor tem sentido para entender a ata. Agora, a ata de reunião, seja do consórcio do condomínio do edifício, seja do consórcio de moto, seja do departamento da UNB, por ser ata de reunião, ela seguiu esses trâmites. Todos. Se não seguiu esses trâmites, pode ser uma ata de reunião incompleta ou provavelmente não é uma ata de reunião. O manual de tipologia dos arquivistas de Madrid coloca uma outra coisa, difere de algumas coisas da ata no Brasil. A ata é um documento fadado à eliminação. Porque existe um último passo que eles colocam, que é transcrever essa ata aprovada para o livro de atas. O documento que vai ser aprovado e arquivado é o livro de atas que é assinado. Tudo que ocorreu no meio, todo o trâmite, não se joga fora de imediato, mas após um certo tempo ele vai ser eliminado.
A metodologia da UNB é diferente, a gente aprova a ata e uma vez que a ata está finalizada, ela vai ser colocada no que seria, dadas as devidas proporções, como um livro de ata. Ela vai ser colocada num pedaço web online, né, que é acessível para todo mundo, etc., mas de qualquer jeito ela é guardada. E hoje ela é feita pelo sistema eletrônico. Então ela vai assinada e fica lá. Equivale a isso dos espanhóis lá da década de 90 de ser o livro de atas. Foi lá, acertou, chancelou, valida, tem assinatura e fica lá no sistema eletrônico. Então, professor, organizar documentos seria a mesma coisa que preservar a memória? Organizar os documentos, você não está preservando história, você não está preservando memória. Tá? História e memória se faz a partir disso. Ter os documentos lá não é igual a ter história. E muito menos memória. Ah, então a tipologia é juntar o formato com conteúdo, né? Tipologia não é formato e conteúdo, gente. Tipologia vai ver a espécie e a função. Não é formato e conteúdo. Sim, mas eu comecei a aula falando justamente o problema de você ter o Conarg que calca tudo no conteúdo. A tipologia não é formato e conteúdo. Professor, eu tinha entendido assim, fazendo uma leitura bem rasa, né, de que o conteúdo talvez fosse mais algo ligado à diplomática e a tipologia é mais ligada ao documento ali dentro do contexto. O conteúdo, se você quiser dizer, vai ser algo ligado à diplomática. Por exemplo, uma passagem de avião. Qual é o conteúdo de uma passagem de avião? O nome da pessoa, a companhia aérea, quando é que vai, quando é que não vai, quando é que voa, a tarifa, você pode levar bagagem, você não pode. Esse conteúdo, sim. Que é o tal do, diplomaticamente falando, a característica intrínseca. É o tipo de dado que existe naquele documento, o tipo de informação. Né? Nesse sentido, a diplomática vê o conteúdo. E com esse conteúdo e outras coisas, você fala, aquilo é uma passagem de avião. Eu posso ter outros documentos que vão te dar o destino, o número do voo, tipo um pacote turístico te vai dar isso. A reserva de uma passagem. Ninguém nunca teve ocorrência de alguém que chegou para embarcar e não tinha passagem, porque tinha reserva que não tinha sido paga. Você gera a reserva tem um código, mas ela não foi paga. Tinha todos os dados, mas faltava a validação como passagem. Então, nem tudo que tem todos esses dados é passageiro. Lá tinha pecado em duas coisas: a validação e o trâmite. Que o trâmite final é alguém paga aquela coisa, senão não vira passagem aérea. Ah, eu entendi. Então a gente deixa junto todos os documentos que têm o mesmo formato. Então, o que define a tipologia não é formato e conteúdo. Formato, que nem a gente já falou agora no exemplo do livro, é parte da característica extrínseca do documento. Porque o tipo ele precisa ter o contexto, ele precisa ter o arquivo de quem e para a função de quem. Tudo isso depois de classificar por conteúdo, né? O documento não é classificado por assunto, gente. Não é classificado por conteúdo. A gente classifica documento por o quê? Pelo tipo, que inclui o que é o documento, aí forma também faz parte, mas o que é o documento, a espécie, e a função dele no arquivo. É isso que classifica o documento. Mas então, antes do contexto, a gente separa por originais, cópias, etc., certo? Não se classifica documento por forma. Você vai pegar o seu arquivo e falar, aqui são originais, aqui são cópias, aqui são todos os documentos que são originais. Você classifica os documentos, os que são originais, os que não são. Você tem um monte de rascunho lá no seu documento de secretaria. Rascunho data, rascunho da convocação, rascunho do relatório, tem todo o rascunho junto. Você classifica por forma, por rascunho? Não. Você classifica pelo conteúdo? Não. A classificação é pelo tipo, é o que aquele documento tem que saber quem é o documento. É a ata, é o relatório,
É o projeto? É a prestação de contas? O que que é? Qual é a função que ele se refere? Por isso que os documentos classificam por tipo documental. Por isso que o nome dessa disciplina é tipologia documental. Você não classifica o documento pelo seu formato físico. Tá, mas e o suporte? Não se classifica documento por suporte, não é classificação. Professor, documentos governamentais pode ser considerado uma classe? Documentos governamentais é uma categorização tipológica? Já ouviram falar no arquivo da presidência? O que tem no arquivo da presidência? Documentos governamentais. E aí, é claro, tudo aquilo é uma coisa só? Não. Então, qual seria a melhor definição para tipologia, professor? A tipologia identifica o que são os documentos e permite classificá-los de acordo com o seu contexto, incluindo a função para aquele produtor que existe. Saudações fotográficas a todos e até a próxima. Um abraço.